Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Solano, time de implementação e suporte da Dave, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre formulários, seguindo aí nossa trilha de vídeos. E se você caiu aqui de paraquedas, por exemplo, basta voltar alguns vídeos e visualizar o que a gente já configurou até então. A gente está seguindo aqui uma linearidade de vídeos, onde cada tela que estou mostrando está se complementando com a outra. Mas se de repente você veio aqui em busca de tirar alguma dúvida, pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui vai te ajudar de todas as formas. Sem mais delongas, então, para a gente acessar aqui os formulários, e a gente até, antes de acessar os formulários, trazer a concepção de formulários dentro do Dairy, aqui no Dairy a gente trata os formulários como basicamente checklists que vocês operam aí na sua empresa. Então, vamos supor que você é uma empresa relacionada a uma indústria e você tem um 5S. O 5S que você tem, a gente transforma no sentido de formulário aqui dentro do Dairy, onde a gente consegue fazer o compromisso e, da partir daí, o usuário da ponta, o auditor, ou seja, a pessoa que irá auditar aquele processo ou aquela máquina, ou de repente aquela pessoa, irá conseguir preencher este compromisso, preencher o formulário deste compromisso e entregar os resultados. Então, continuando aqui, a gente vai acessar o menu Formulários, que fica aqui na parte de cima. E nessa tela, a gente já vê que tem um formulário aqui criado. Nós vamos criar um formulário do zero para visualizar cada item. Basta clicar aqui em criar novo formulário. Nesse caso, o único item nas configurações do formulário que se torna obrigatório o preenchimento é o nome. Aqui eu coloquei o nome chamado Auditoria de Limpeza, porque eu vou fazer um formulário tipicamente de auditoria voltado ali à área de banheiros. Poderíamos ter várias áreas. Nesse caso específico, eu vou estar direcionado a banheiros. Mas, por exemplo, se fosse um formulário genérico onde eu colocaria a limpeza para toda a empresa, por exemplo, eu poderia só excluir o nome banheiros e se tornaria ali um formulário genérico. Eu só adaptaria ele à maneira mais macro. Então, nesse caso, a gente vai continuar usando ali os banheiros. E se eu quisesse colocar uma descrição de apoio, onde eu colocasse um detalhe sobre o que serve, para que serve esse formulário, eu descreveria aqui nesse campo de descrição. Pulando aqui para a parte de anexos, ele serve basicamente para a gente anexar até 2 PDFs como ponto de apoio. Então, por exemplo, o usuário abriu o aplicativo dele, mas ele tem alguma dúvida de como auditar aquele processo. Então, ele pode puxar ali 2 arquivos em PDF que poderão auxiliar ele nessa demanda. Esses arquivos, é importante dizer, que não fará ele ser redirecionado a alguma outra página. Dentro do próprio aplicativo dele, ele conseguirá abrir os PDFs e conseguirá fazer a manuseá-los e ler o arquivo para que ele consiga ter esse direcionamento. Aqui em link externo, funciona basicamente como os anexos. A diferença é que ao invés de anexar um documento diretamente, a gente pode colocar aqui um link de drive ou um vídeo, por exemplo. Aqui na aba de avançado, temos alguns itens aqui que são importantes a gente dizer antes de dar uma continuidade. Os dois itens da lado esquerdo eu falarei de uma maneira única porque eles se complementam entre si. O formulário atrelado e o calcular resultados se complementam porque se eu tiver uma maneira se eu quiser uma maneira na realidade de fazer uma auditoria e conseguir metrificar a pontuação em aderência ou conformidade ou até mesmo não conformidade daquelas pessoas ou daquela auditoria, eu posso pedir para que o usuário, enquanto vai preenchendo, o sistema irá calculando o resultado daquilo. Então, na minha configuração, eu posso dar uma pontuação específica para aquela questão e cada alternativa que ele clicar lá irá ter um peso. Esse peso pode ser até 100% da nota ou menos. Então, digamos que se for conforme, ele irá tirar 100% de uma nota específica, digamos que a nota fosse um ponto. Então, se na não conformidade, a gente pode deixar em 50% e não se aplica, pode deixar em 0%. Então, se o usuário clicar em não se aplica, por exemplo, ele irá estar zerando aquela pontuação, não está conseguindo atingir a pontuação correta. Então, basicamente, se torna dessa maneira. Então, se o usuário não atingiria uma nota específica que a gente tivesse como uma configuração prévia, a gente pode fazer com que esse mesmo usuário, ao finalizar essa auditoria, ao finalizar o preenchimento desse formulário, seja obrigado a preencher outro formulário, caso ele não atinja aquela determinada nota, por exemplo. Então, a gente poderia atrelar isso a um outro formulário. A gente pode auditar de uma forma e pedir para que aquele usuário complemente a auditoria de outra forma, caso ele não atinja determinada nota. Então, bastaria eu clicar aqui nessa setinha para baixo e escolher o outro formulário que já estivesse criado.
O avaliado obrigatório é para todas as vezes que a gente tiver um formulário onde a gente queira que o usuário obrigue a informar quem está avaliando. Então a gente poderia marcar essa opção de avaliado obrigatório. Também não é um item obrigatório, porque nem todas as empresas precisam ou necessitam descrever quem são os avaliados deles. Aqui em geolocalização, serve exatamente para as empresas que são voltadas a pontos comerciais externos. Por exemplo, se a gente hoje existe uma franquia e eu sou um consultor, eu posso ir na franquia A, B e C, nas lojas A, B e C, e fazer minha audição. Então a pessoa que está como administradora ou subadministradora conseguirá saber onde eu estou exatamente fazendo a minha auditoria com essa opção aqui marcada. Então, se eu sou administrador, estou criando esse formulário e marca essa opção, eu vou saber exatamente onde o meu consultor externo está fazendo agora a auditoria dele. Então, continuando, bastaria a gente marcar essas opções aqui e realizar a configuração correta. Aqui em compartilhamento, serviria exatamente para a gente configurar o compartilhamento direto entre usuários. Supondo que, como eu falei no grupo, no vídeo de grupos e no vídeo de usuários, se eu tiver, por exemplo, um usuário que esteja no grupo A e outro usuário que esteja no grupo B, e eu quiser obrigatoriamente que ele tenha acesso a esse formulário, independente de que grupo ele esteja, bastaria que eu viesse aqui, preenchesse o nome ou, por exemplo, o e-mail dele. E ainda assim, todos os dois subadmins, por exemplo, iriam ter acesso a esse formulário sem problema algum. Depois de eu realizar essas configurações, bastaria eu clicar aqui em salvar e o sistema já iria salvar para a gente. Nesse caso, eu vou estar clicando aqui em avançado e marcar a opção de calcular resultado, para que a gente tenha mais insights na criação desse formulário. Vou clicar aqui em salvar. Então a tela já foi redirecionada para as configurações iniciais agora do formulário. Então aqui na parte de etapa, a gente vai colocar a etapa respectiva ao que a gente está auditando. Nesse caso, eu vou realizar o preenchimento e depois eu mostro para vocês como eu preencher. Aqui na parte de baixo, a gente vai colocar a pergunta respectiva a essa auditoria. Aqui em pontos a serem observados, a gente vai colocar alguma observação que a gente queira inserir naquela pergunta, para que o usuário tenha esse apoio. Clicando aqui em adicionar respostas, a gente vai ter uma seleção de respostas, onde a gente consegue dizer que tipo de resposta o usuário vai realizar naquele momento. Nesse caso, eu coloquei a primeira etapa como etapa PIAs, e a pergunta eu coloquei se as PIAs estão com algum tipo de vazamento. Eu poderia colocar aqui uma informação respectiva a isso, mas nesse caso eu vou skipar. Clicando aqui em clique para adicionar resposta, a gente vai conseguir informar qual tipo de resposta a gente pode direcionar ao usuário nesse momento. Então, hoje nós temos o tipo de resposta chamado imagem, onde a gente consegue anexar diretamente a imagem como tipo de resposta, múltipla escolha, então mais de uma alternativa para aquela pergunta, resposta única, então ele só terá, dentre várias alternativas, apenas uma resposta para conseguir selecionar. Ele pode responder como uma data, como um texto livre de até 500 caracteres e como valor numérico também. Nesse caso, a pergunta é bem objetiva, então eu vou colocar aqui como resposta única porque faz mais sentido ao que eu vou fazer. Clicando em salvar, ele já irá me direcionar aqui a esses 3 itens onde eu posso colocar os tipos as opções de resposta. Eu posso adicionar mais respostas a essa pergunta, como também posso excluir e não necessariamente ser 3. Não é obrigado a quantidade mínima. Perdão, máxima. Nesse caso, seria mínima, porque minimamente a gente tem pelo menos uma resposta. Então eu vou marcar aqui 2 alternativas, colocar aqui, por exemplo, conforme. E na outra opção eu vou colocar aqui não conforme. Se o usuário clicar em conforme, ele vai ter 100% da nota. Mas se, por exemplo, ele clicar em não conforme, ele vai estar atingindo 0% da nota. E a nota que eu vou dar para essa alternativa será a nota 1. Então, significa que, se por acaso no meu relatório ele atingiu um ponto para essa alternativa, significa que ele clicou em conforme. Eu também teria a opção de visualizar o tipo de resposta que ele teve aqui. Mas se a gente estivesse calculando um resultado, por exemplo, seria dessa forma. Na parte de baixo, a gente tem alguns botões que são interessantes. A gente pode criar perguntas, podemos mover perguntas entre si, podemos duplicar a pergunta ou deletar a pergunta. Esse duplicar a pergunta serve para que a gente consiga fazer a duplicação entre perguntas, mas com as mesmas configurações e mesmas respostas. Então, digamos que eu tivesse essas mesmas respostas, mas só mudasse a pergunta. Eu clicaria aqui
E a pergunta de baixo seria exatamente igual à primeira, e eu só iria fazer a adição do campo pergunta. A gente também tem alguns pontos de configurações aqui nas respostas, onde a gente consegue realizar, por exemplo, a movimentação das respostas entre a ordenação. Podemos localizar knockouts, ou seja, uma resposta ali pode nocautear uma etapa ou um formulário por completo. A gente pode ignorar o cálculo de uma pergunta. A gente pode realizar uma obrigatoriedade de comentário, imagem ou plano de ação, que hoje eles são opcionais dentro do aplicativo, então a gente pode tornar isso um obrigatório. Ele responde a pergunta, ele vai responder diretamente a pergunta, mas terá a obrigação de colocar um comentário, uma imagem ou um plano de ação, por exemplo. Poderia ser os três também. Aqui na parte de cima, a gente vai ter mais um botãozinho aqui chamado de criar etapa, onde a gente cria uma nova etapa do zero. Ou a gente pode duplicar diretamente uma etapa. Digamos que essa etapa tivesse 5 perguntas. Clicando em duplicar etapa, ele iria duplicar essas 5 perguntas com as 5 respostas e as 5 configurações que eu realizei em cada tipo de pergunta. Também é importante dizer que para excluir, a gente pode clicar nesse botão de lixeira, né, em deletar, ou realizar alguma modificação nas configurações do formulário. Clicando em salvar, a gente vai conseguir salvar esse arquivo. Lembrando que não é possível salvar com perguntas vazias. Então, nesse caso, eu vou deletar essa pergunta e vou salvar para a gente conseguir avançar. Uma vez salvo, então vamos pegar o exemplo que a gente queira copiar esse formulário e não precisar criar um do zero, que seria muito trabalhoso. A gente consegue fazer cópias também entre formulários. Basta, depois de salvá-lo, vir aqui nesses 3 botões e clicar em fazer uma cópia. Então, no exemplo de limpeza de banheiros, a gente poderia fazer uma cópia e só tirar o banheiros e colocar agora salas, por exemplo. E excluir uma pergunta ou duas, porque faria mais sentido nesse caso. Então é possível sim. Ou também vir aqui e excluir o formulário. Lembrando que aqui no Dale a gente não tem Ctrl Z, tá bom? Então, se por acaso vocês excluírem algum item ou alguma pergunta ou alguma resposta, não tem como a gente fazer um volta. Nesse caso, você teria que criar aquele arquivo ou aquele formulário, ou aquela pergunta ou aquela resposta do zero novamente. Lembrando que também é possível a gente realizar uma ordenação aqui. E acredito que por hora a gente pode falar sobre formulários, seria basicamente isso. Lembrando que formulários são sempre atrelados ao checklist, ao que o usuário que realizar a operação irá ter na palma da mão, que seria o aplicativo dele, auditando aquele processo, aquele arquivo, aquela pessoa, ou a empresa, setor e por aí vai.